Olá, vamos lá, pegando nosso livro de história na página 21, onde está assim: formas de organização social e política, a noção do Estado. Então, nesse texto de história, gente, é que nós vamos descobrir de que forma é que a sociedade começou a se organizar naquela época. E lembra que eu pedi o trabalhinho sobre esse mapa, né? Mapa do Oriente Médio, porque foi aqui que tudo aconteceu, que onde houve as primeiras organizações. Esse povo, gente, é um povo muito esperto, muito inteligente, onde toda a grande potência daquela época se resumia aqui, tá? Nesse mapa aqui, no Oriente Médio, né? Principalmente na cidade de Ur. Vocês já prestaram atenção que essa cidade tem na Bíblia e tem até hoje? Uruk e Nippur, que é no Oriente Médio. Eram exemplos de cidades que já tinham começado a se organizar naquela época, porque era um povo que não pensava agora, ele pensava na frente. E esse mapa aqui é onde tudo começou, tá bom? Dê mais uma olhada, não esqueça que tem um trabalho desse de história para você fazer esse mapa, tá bom? Valendo 2 pontinhos. Então aí começou toda a organização, e toda a organização se deu depois do povo, do sedentarismo, né? Onde eles começaram a fixar a moradia, porque eles queriam permanecer num único local, porque eles queriam produzir o seu próprio sustento, eles queriam produzir os seus próprios materiais, os seus utensílios de caça, de pesca, porque foi assim que eles começaram. Só que até então não tinha uma organização, né? Não estava organizado nada. Então eles sentiram a necessidade que eles precisavam ter. E esse povo, gente, era um povo que eles obedeciam muito os idosos, né? O patriarca da família, o patriarca daquele povo, eles escutavam muito os idosos. Eu acho que eu falei isso em língua portuguesa, né? A questão do idoso. Só que ele não falava a palavra idoso, era ancião, né? Que é a mesma coisa que idoso, ou seja, o mais velho da família. Por quê, professora? Porque ele já tinha experiência. Então eles escutavam muito, né? E tudo começou dessa forma, em ouvir e ver o que era bom, o que dava para organizar, tá bom? Agora vamos passar para a página 22. Na página 22, gente, você já pode perceber toda a formação, toda a organização. Gente, como eles eram espertos, como eles organizaram cada passo de tudo que era necessário, para não ficar só com uma pessoa, né? Aí formaram os líderes das tribos, porque tinha índio, porque quando a gente se refere à tribo, a gente fala de índio. Não, eram grupos, né? Grupos, né? Que foram se juntando, um grupo aqui, um grupo de outra etnia aqui, um grupo de outra etnia aqui, e aí formaram todo aquele povo dessa época para poder formar a política, né? Preocupado com o social, quem ia cuidar da saúde, da alimentação, quem ia dar assistência, né? Pensaram bem eles, né? E outra coisa, nesses grupos, gente, porque quando não se reúne ninguém, não tem regras. Todo mundo pode fazer o que quer. Aí eles perceberam que precisavam de regras. E aí eles colocaram a primeira regra que se sabe na história, no período neolítico, que foi, eles criaram uma lei, que tinha o rei Hammurabi, né? Tinha que ter um rei. O primeiro código registrado de leis foi criado pelo rei Hammurabi, né? Lá na Babilônia.
chamado Código Hammurabi. Essas leis foram registradas para facilitar o governo em organizar as ações que deveriam ser realizadas pelo povo, como parece hoje, né? Bom, muda a página. E nessas vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, governava de sua própria residência, ele não ia lá. Ou seja, o rei não se misturava com o povo. Tipo, o rei era aqui, o povo era aqui. O rei mandava, o povo obedecia. Começou dessa forma. Exatamente, tipo uma tirania, né? Aí pode ter uma tirania. Tá bom, olha o que acontecia. Com o passar do tempo, esse líder foi centralizando as principais decisões referentes a um ou mais territórios. Já foi querendo tomar de conta. Não se contentou. Olha só como foi acontecendo as coisas. Centralizando o quê? O poder. Ou seja, o rei Hammurabi da Babilônia não estava contente, vamos querer mais. Vamos se apossar daqui. Não estamos contentes, vamos se apossar dali. E o poder era hereditário. Meu Deus! Passava de pai para filho, de filho para neto, de neto e vai embora. Isso não ficou bem legal. É o que eu expliquei. Passava de pai para filho. O que acontece hoje? Né? O que acontece hoje? A mesma coisa. Parece assim que isso foi tomado conta e eles foram buscando o que tinham lá para fazer a mesma coisa, como acontece hoje no mundo todo e no nosso país. E aí, gente, veio a primeira palavra chamada Estado. Né? A estrutura administrada pelo formante ou governante formava um Estado. Meu Deus! Por que isso foi acontecer, né? Então, e aí vocês vão ler essa página, né? Porque senão a professora vai ler tudo. Tia, mas é para você explicar. Sim, de fato. Mas eu não posso gravar, fazer um vídeo enorme, porque senão, meu tablet não aguenta, tá? Porque eu ia ficar aqui horas e horas explicando isso, porque é um conteúdo que me agrada muito. Vamos para a página 23. Gente, aqui nessa página, aqui, o que nós vamos perceber é que tudo isso, toda essa formação político-social, a noção do Estado, isso aconteceu antes de Cristo. Cristo não tinha nascido nessa época, lógico que não, nem podia, né? Mas já existia toda a formação no Egito, toda a base ali, Babilônia, Egito, tudo. O povo inteligente, mas aí foram criando as suas regras para você. E o povo continuava também com nada, né? Que tem até hoje. E aí vocês vão ler essa parte aqui, bem legal. Né? Vão ler essa página aqui, bem legal. Aqui, para poder... Aí vão ler essa parte aqui também, tudo bonitinho. Façam a leitura, porque os da tarde, os da manhã fizeram. Eu dei uma parte para cada um fazer a sua leitura. E aí nós fomos explicando passo a passo tudo isso daí, tá bom? Aí aqui, né, já vamos passar, já vamos sair do Oriente Médio, já vamos para Roma. Já passamos aqui pelo Egito, como foi a formação política no Egito. Depois, nós vamos passar pela formação social, política, noção do Estado na Roma Antiga. Na Roma Antiga. Eu vou ler mais um pouco em casa, quando eu chegar. Se alguém tiver mais alguma dúvida, tá bom? E aí, para nós respondermos. Nessa parte aqui, gente, das atividades, foi a única que foi para casa.
Língua portuguesa, os da manhã fizeram em sala e o de história foi para casa. Vai acontecer a mesma coisa, só que vocês vão fazer as duas juntas, tá bom? Amanhã é a vez de vocês. Na questão número 1 da página 25, você vai desembaralhar essa atividade, ok? E descobrir a palavra-chave, né? Que são a organização social política de algumas cidades ou das primeiras cidades. Aqui vocês vão escrever duas funções, né? A questão número 2, duas funções de um líder responsável pelas antigas civilizações. Volta a ler lá de novo. Na questão número 3, o que significa centralização do poder? A mesma coisa que eu vou dizer para vocês, eu disse para o pessoal da manhã. Leiam, mas leiam bastante, que agora é assim, tá bom? Número 4, cite quais eram as características necessárias para que um território fosse considerado Estado. Está lá no texto, vocês vão procurar. Aprendam a procurar no texto, tá bom? 5. Escreva uma informação que você achou interessante a respeito da formação de Estado egípcio, grego e romano. 6. Como se chama o primeiro código registrado de leis? Lembra que eu falei do rei Hammurabi? Já dei a resposta. E quem foi criado? Quem? E por quem foi criado? Tá? Fácil essa daí. 7. Por que é importante ter um registro de lei, como no caso do Código Hammurabi? Olha a resposta. Leia e responda. Tá bom? Então, tia, é muita coisa? Não. O dever só é página 25 e 26. Tá bom? Façam. Não esqueçam do mapa. Quem ainda não fez, trazer amanhã, por favor. Né? Um beijo, bom trabalho e amanhã a gente se vê. Tchau!